Oi, pessoal, aqui é o Newton da CPA. Prossigamos tratando da reforma tributária e nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte. Os agentes fiscais federais, eles têm um sindicato lá em Brasília que é chamado de Sindifisco, Sindicato dos Agentes do Fisco Federal. Esse Sindifisco ele congrega, então, todos os agentes do Fisco Federal e eles estão preparando um projeto de reforma tributária. Já tem muitos aí, uma mais, outra menos, tal. Então, eles estão preparando um projeto de reforma tributária. Só que o projeto do Sindifisco ele tem uma característica que não tem nos demais projetos. Eu tenho comentado aqui que nós já temos mais de 30 projetos no país, né, feitos por pessoas, por entidades oficiais ou não, mas o projeto do Sindifisco ele tem uma característica que é o seguinte: eles não pretendem alterar a Constituição Federal de 1988. Todos os projetos que foram apresentados até hoje, o objetivo é alterar os dispositivos da Constituição Federal de 1988. Né? Então, eu poderia dizer por isso que os projetos chamam PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Bem, o projeto dos fiscais, ele não envolve alterações na Constituição, mas todas as mudanças que estão sendo boladas lá, elas serão operacionalizadas, feitas através de alterações que atingem somente a legislação infraconstitucional, isto é, abaixo da Constituição. Então, logicamente, o Sindifisco pretende fazer projeto de leis complementares, de leis ordinárias, de decreto, enfim, daqueles atos legais que não alteram a Constituição. É claro que a tramitação disso é muito mais simples, né? Ou a aprovação é muito mais simples, etc., até porque ele não tem aquele quórum necessário das propostas de emenda constitucional. Então, basicamente, essa é a ideia do Sindifisco e essa é a ideia que a gente quer comentar rapidamente a respeito disso. Aqui do meu lado, a Júlia, para me ajudar a entender o que o Sindifisco quer. Oi, pessoal, meu nome é Júlia Gomes, aqui da CPA. Bom, o projeto foi apresentado na última terça-feira em evento coordenado pelo Kleber Cabral, que é o presidente do Sindifisco e que contou com a presença de vários especialistas, inclusive o Bernardo Api, do CECIF. Exatamente. Então, esse projeto, houve lá uma reunião que eles chamaram de Fórum Tributário, né? Promovido pelo Sindifisco e que tinha vários especialistas nele. Um deles é o Bernardo Api, daquele projeto da PEC 45. Esteve lá também o Luiz Carlos Raul, que é da PEC 110, que está no Senado. E também esteve lá o representante da Receita Federal do Brasil. Estava programado a ida do Marco Sintra, só que por algum motivo ele não pôde ir lá e foi o Marcelo, que é o seu assessor direto. E o Marcelo fez a apresentação. Aliás, uma apresentação, digamos, desastrosa, que estourou no país todo, né? Mas então, nessa terça-feira nós tivemos isso. Muito bem, eu queria fazer um relato rapidinho, né, a respeito dos principais pontos da proposta do Sindifisco, né? E o próprio o Kleber lá, enfim, o presidente, ele esclareceu que o projeto está sendo finalizado, não foi redigido ainda, está sendo finalizado, mas ele vai ser disponibilizado e remetido para a Câmara dos Deputados. Bom, o presidente do sindicato, ele apresentou 5 pontos principais que vão nortear a elaboração desse projeto, que está no finalzinho, logo, logo vai ser remetido, né? Então, vamos verificar cada um dos pontos para a gente entender o que o Sindifisco está querendo. O primeiro ponto é o fim da dedução dos juros sobre capital próprio. Bom, uma das ideias é, é, revogar a possibilidade de que as pessoas jurídicas, normalmente do lucro real, possam registrar os juros sobre
capital próprio, que é uma despesa financeira, digamos assim, né? Na realidade, o juro capital próprio é o seguinte: o capital na própria empresa não é dela, como nós sabemos, mas pertence aos seus sócios, acionistas titulares. Ora, a legislação permite que a empresa calcule esse juro do seu capital, que não é bem próprio, mas é dos seus acionistas, dos seus participantes, calcule o juro e lance isso como despesa, como juro capital próprio. Ora, nas empresas que têm lucro alto, essa despesa é importante, porque do lucro real ela vai economizar na despesa 34%, né, que é o 15 mais o 10 mais o 9 dá 34. Só que ao fazer esse registro, ela tem que atribuir esses juros para os sócios, acionistas. E essa atribuição, esse crédito, tem uma retenção na fonte de 15%. Então seria o caso de perguntar: poxa, mas se o sócio tem que pagar 15%, por que a empresa do lucro real vai fazer um registro desse? Ora, porque os sócios pagam 15% para o fisco, mas ela, a empresa, lança e ela consegue deduzir 34%. Então, tem uma vantagem aí de 19%, né? Exatamente por isso que é um excelente planejamento tributário. Por isso que o Sindicato dos Agentes está querendo revogar essa possibilidade, que seria a primeira ideia do fisco na reforma que eles estão planejando. E qual seria a segunda ideia, Júlia? A segunda ideia é o fim da isenção sobre os lucros ou dividendos remetidos ao exterior. A intenção é que volte a vigorar a alíquota de 15%. Nós temos muitas empresas no Brasil cujo capital veio de fora, né? Nós temos muitas empresas cujo capital é americano, inglês, francês, italiano, argentino, vem de tudo. E esses lucros ou dividendos que são apurados pela empresa domiciliada no país, mas cujos sócios acionistas são do exterior, essa remessa desse lucro para lá, né, ela era tributada em 15%. Num determinado momento foi isentada, né? Então, hoje, uma empresa domiciliada no país, cujo capital é detido total ou parcialmente por pessoas jurídicas ou físicas de fora do país, se você fizer uma remessa para o exterior, hoje não paga nada, está isento. A ideia do Sinifisco é o quê? Voltar essa tributação, que era 15% antes dela ter sido revogada. Muito bem, agora nós temos o terceiro ponto principal que vai ser colocado no projeto do Sinifisco. O terceiro é o fim da isenção sobre lucros ou dividendos distribuídos aos participantes do capital das empresas com domicílio no país, tais como pessoa física, que a tributação é de acordo com a tabela e alíquotas do IRPF, e pessoa jurídica, que a tributação a alíquota de 15% na fonte como antecipação. Então vejam bem, as empresas que vão distribuir lucros ou dividendos para seus sócios, seus titulares ou seus acionistas que residem aqui no Brasil, hoje estão totalmente isentas. Essa isenção existe desde 1º de janeiro de 96. Nós tínhamos tributação, na época era 15%, né, até 31 de 12 de 95. Isso foi revogado e desde 96 essa distribuição é totalmente isenta. O Sinifisco quer acabar com isso. Aliás, é um tema recorrente que tem, toda vez que se fala em reforma tributária, uma das primeiras coisas que se fala é essa tributação de lucros ou dividendos. Mas nessa ideia do Sinifisco, eu anotei uma novidade interessante, que pode ser bom ou má, depende da situação. O que é? Até 31 de dezembro de 95, a distribuição de lucros ou dividendos estava sujeita a uma retenção na fonte de 15%. Independentemente de que você receber aquilo, era 15%. Né? A proposta do Sinifisco não é tributar em 15%. A proposta do Sinifisco é tributar pela tabela progressiva. Ora, nós temos uma tabela progressiva que começa em 7 e vai até 27,5. Então, dependendo do que for receber aquele lucro, pode pagar
menos do que os 15, mas pode pagar mais do que os 15, 27,5, por exemplo, né? Então, é uma ideia um pouco diferente que eles estão querendo. Mas, de qualquer forma, no projeto lá tem uma isenção até 50 mil. 50 mil no ano, o que é muito bom, coisa que não tinha até 31 de dezembro de 95. Bom, então, basicamente, esse item número 3 é essa história de tributar a distribuição de lucros. Muito bem, qual é o quarto ponto principal? A integração do imposto de renda da pessoa jurídica e pessoa física, aplicando o mesmo método da inclusão parcial. Gente, isso aqui é muito interessante, que é o seguinte: alguns países do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, você é sócio de uma empresa, tem um lucro, a empresa vai distribuir lucro para você, você vai pagar imposto. Paga imposto. Quer distribuir, vai pagar imposto. Não tem isenção, não tem nada. O total vai ser pago, tem lá as alíquotas e paga tudo. Alguns outros países também são tributados, mas tributado, digamos, metade, ou tributado com algum desconto, ou tem alguma facilidade, ou é tributado pela tabela progressiva, que está se prendendo. Então, né, por quê? Porque existe uma integração, cada país adota o seu formato, existe uma integração entre a tributação da jurídica, no Brasil, para as grandes empresas é 34%, e a tributação na física, no Brasil é 27,5%. Se você integrar uma coisa na outra, você poderia dizer o seguinte: o lucro que uma empresa brasileira for distribuir para os seus sócios brasileiros, domiciliados aqui, estaria sujeito a 34% mais 27,5%, se fosse pela tabela, ou 34% mais 15%, né? Alguns países não é 15%, é 10%, é 8%. Outros países é isento. Outros países é pela tabela progressiva. Mas a ideia do Sinefisco é fazer uma integração entre a alíquota que a pessoa jurídica vai pagar, parcial com aquilo que a pessoa física vai pagar. É isso que está lá no projeto. Logicamente, se houver algum progresso nesse projeto, a gente vai estar comentando aqui. Bom, e finalmente, o quinto ponto principal do projeto do Sinefisco. O quinto ponto é a redução das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. Bom, isso está se falando muito, né? Há muito tempo que está falando, vai reduzir a alíquota, tudo decorre, dizem que isso decorre daquilo que o Trump fez lá, há 2 anos atrás, reduzindo a alíquota das pessoas jurídicas americanas lá, né? Então, em todos os países houve todo mundo andou copiando, né, por causa da concorrência, etc., né? O Brasil fala-se muito que nós vamos sair do 34 e abaixar para 25, outros falam em 21, sei lá, não se sabe exatamente o que vai acontecer. O Sinefisco, ele acha que ele vai propor de 35 caindo para 21. A confirmar depois com o projeto que vai. Agora, deixa eu lembrar novamente, tudo isso que nós falamos a respeito das propostas do Sinefisco, elas não necessitam alteração constitucional. Não é uma proposta de emenda constitucional. Não. É uma proposta de alteração da lei complementar ou da lei ordinária, etc. Tal. É uma tramitação muito mais simples, porque não envolve a Constituição. Muito bem, essa é a proposta, então, do Sinefisco. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês o site da CPA, é netcpa.com.br. Você também pode ter acesso à nossa empresa pelas redes sociais, @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, e o Kleber Cabral, que é o presidente do Sinefisco, ele disse que a redação disso aí está quase no final. E na semana que vem eles vão disponibilizar o texto completo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.